Olá, bem-vindo, bem-vinda a uma leitura comentada do Evangelho de Marcos. Eu me chamo Liliane, sou espírita e faço, claro, uma leitura do Evangelho à luz da doutrina espírita, nem poderia ser diferente, né? Então, nós vamos no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21, o fermento dos fariseus e de Herodes. Esse mesmo trecho, de maneira semelhante, nós também podemos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 16, os versículos de 5 a 12. Qual é o cenário que nós temos aqui? Jesus está indo de barco para um outro lugar e os discípulos se esqueceram de levar pão. Vamos nos lembrar que na época o pão era um alimento essencial, né? É como se fosse o arroz e o feijão nosso, né? E Jesus diz para eles terem cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E nós vamos ver que essa interpretação realmente não foi das mais brilhantes por parte dos apóstolos. Versículo 14. Os discípulos esqueceram-se de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Então, estavam lá, um pão. Lembrando que são 12 apóstolos ou discípulos e mais Jesus. Então, um pão para essa turma toda não ia dar certo. Versículo 15. Prestem atenção, advertiu Jesus. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Poxa, será que tinha uma marca, né? Como tem hoje, fermento X, né? Fermento fariseus, fermento Herodes, era uma marca famosa de fermento? Não, nada disso. Fermento é influência. De vez em quando eu faço pão. E como é que você faz o pão? Você põe os ingredientes, né? Você deixa o fermento agir, a massa cresce, aí você faz os pães e põe para assar. Então, o fermento, qual é a função do fermento? É fazer a massa crescer. Num bolo é a mesma coisa. O que nós podemos fazer uma correlação, aquilo que faz crescer, que contamina, contagia. Qual era o fermento dos fariseus? Quem eram os fariseus? Eram uma seita dentro do judaísmo, muito conhecidas por picuinhas com Jesus. Você vai ler todo o evangelho, eles estão lá cutucando Jesus, tramando contra Jesus. Mas por quê? Porque eles eram seguidores da lei. Eles queriam cumprir regras. A finalidade da vida deles era cumprir regras. Tinham mais de 600 regras e eles diziam que eles conheciam todas e cumpriam todas sem exceção. Então, qual era o fermento dos fariseus? Falso ensino, comportamento hipócrita. Mas dá um exemplo de falso ensino. Vamos lá. Tem uma lei que dizia que os filhos tinham obrigação de sustentarem os pais na velhice. Eles tinham que destinar uma parte do que eles ganhavam para sustentar os pais. Os fariseus lançaram uma regra dizendo que eles poderiam fazer uma doação para o templo, né? Por exemplo, eu tinha que dar R$500 para minha mãe, pego esses R$500 e dou para o templo, estou livre da minha obrigação de sustentar mãe e pai. Esse é um falso ensino, é uma falsa interpretação da lei. Comportamento hipócrita, um exemplo, eles se preocupavam, batiam no peito, como eu sou bom, como eu sou bacana, eu sigo todas as leis de Moisés, eu sou o máximo, como eu sou bom. Só que na hora do vamos ver não faziam nada daquilo. E quem era Herodes? Herodes era
um governante da Palestina, de parte da Palestina na época de Jesus. E ele tinha um comportamento corrupto e imoral. Então Jesus fala para terem cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Versículo 16. E eles então discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. A dedução deles, né? Jesus está bravo porque nós não trouxemos pão e agora ele não quer que a gente use essa marca de fermento. 17. Ao perceber a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem entendem? O coração de vocês está endurecido? 18. Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram de 19. Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? A multiplicação dos pães. 12, responderam eles. Versículo 20. Nem de quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam. 21. Ele lhes disse: vocês ainda não entenderam? É claro que se ele estivesse falando de pão, ele pegou 5 pães e alimentou 5.000 pessoas, um pãozinho dava para alimentar os 13 tranquilamente. Não era disso que ele estava falando. Ele estava dizendo para não se deixarem contaminar pelo cumprimento excessivo de regras, né? Pela aparência de santidade, por uma moral que é aplicada para os outros, mas não para si. Nós precisamos ficar muito atentos, porque o cristão tem que usar a ética cristã na sua vida familiar, no seu trabalho, com os seus parentes, com os seus amigos, em todos os lugares. Não adianta eu ser boazinha lá no centro. Eu uso até um tom de voz bonito, suave, falo calma. E chego em casa, não tá pronta, gente. Então, comportamento uniforme. A ética que nos dirige deve ser sempre a mesma. Até mais.